Bom dia, ouvinte da Rádio Show 94.1 FM. Bom dia, Gilmar da Silva, e bom dia, o nosso amigo aqui de sempre, o senhor Rui Miranda, o cara do cabelo prateado. E bom dia a nossa convidada de hoje, Hanna Moraes, que é biomédica. E hoje, mais uma vez, iniciamos o nosso programa Saúde em Dia, onde debatemos aqui semanalmente assuntos relacionados à saúde mental, saúde física, alimentação, exercício físico e entre outros assuntos relacionados à saúde. Então fique ligado, mande sua mensagem através do grupo da rádio, ou você que está nos escutando pelo site ou pelo aplicativo, você também pode estar mandando sua pergunta por lá. Bom, Hanna, antes de se apresentar, queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, da sua formação, onde você trabalha. Primeiro o Gilmar vai dar um bom dia aí para todo mundo, e aí a palavra vai para você. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 94, bom dia, Hanna, mais uma vez. Bom dia, seu Rui, nosso parceiro de luta e de guerra, Rômulo Monteiro, e a todos que estão nos ouvindo aí no Santarém e no Brasil todo, Jacareacanga e região. Hanna, mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso programa. Vamos falar aqui muita coisa sobre exames, biomedicina no geral, mas vamos começar, como o Rômulo já iniciou, falar para nós um pouco da sua trajetória profissional, quanto tempo de formação, onde você se formou, onde você trabalha atualmente. Conta aí um pouco para nós, você é filho de Jacareacanga. E aí depois, Hanna, você vai falar para que a gente sempre pergunta para os convidados aqui, se a biomedicina te escolheu ou tu escolheu ela. Por exemplo, eu não escolhi nutrição. Quando fui cursar, eu escolhi um curso lá e por acaso eu caí na nutrição. Então depois de você se apresentar, diga para o público aí se a biomedicina te escolheu. Bom dia. Na mesma animação aí dos meninos. Bom, eu sou formada há 3 anos já em biomedicina e eu estudei em Santarém, na faculdade da UNAMA. E atualmente eu trabalho aqui no Hospital Municipal, de Jacareacanga, no laboratório municipal. E desde quando eu me formei, graças a Deus eu consegui um trabalho aqui e estou aqui trabalhando ainda, não sei até quando. E, bom, eu que escolhi a biomedicina, no caso, porque quando eu fui também para fazer o seletivo, da faculdade, eu estava em dúvida de dois cursos, E aí acabei caindo na biomedicina e gostei também do curso, me identifiquei bastante e consegui me formar, Muito bem. É 4 anos, Hanna? Sim, 4 anos. Tá. Muito bem, então a Hanna que escolheu a biomedicina. E você, Gilmar, quem foi que escolheu? Foi você que escolheu a educação? Ou... Foi? Sim, foi eu que escolhi a educação, por sempre gostar e participar, estar no meio do esporte, Então, assim, era uma área que eu sempre me identificava e gostaria de trilhar os caminhos ainda ali dentro do esporte, no meio da academia. Então, assim, eu escolhi já uma profissão que eu já gostava, já amava, então aí ficou mais fácil para mim, Ah, com certeza, porque a maioria das vezes os pais, incentivam ou obrigam, em outras palavras, o filho a cursar aquele determinado curso. Muito bem. Hanna, eu gostaria que você explicasse, você falou que é formada em biomedicina, mas o que é biomedicina? Quais são as atribuições do profissional? O que a gente denomina como biomédico, ou biomédica? O que exatamente esse profissional faz? Bom, a biomedicina, ela é uma área da saúde que ela estuda os processos biológicos e as doenças humanas. Ela atua na prevenção, e no diagnóstico de enfermidades. E ela ajuda também a aprimorar o tratamento médico, porque com os resultados dos exames, o médico ele consegue já fechar um diagnóstico, para poder iniciar o tratamento com o paciente. Então, a biomedicina, o biomédico, ele faz isso. Ele analisa, os exames, o que é solicitado pelo médico, e ele dá o resultado que o médico precisa para tratar o paciente, no caso. Então é como se fosse assim, Hanna. O médico está com suspeita de alguma doença
ele solicita o exame, você vai lá e realiza esse exame, seja lá qual for a máquina, né? A gente pode bater esse papo depois, existe várias máquinas. O biomédico não olha só o sangue e fala assim, ó, o cara tem isso, né? Então ele faz toda, né, um processo, uma análise, e aí você manda esse diagnóstico através do resultado e o médico só repassa e passa o tratamento. Isso, Seria isso? Deixa eu te perguntar, na biomedicina, porque, por exemplo, na nutrição existe várias especialidades. Sim. Na biomedicina, quais são as especialidades mais comuns? Estética, eu vi, parece que tem Sim, estética sim. também, né? Tem como você me falar quais são as especialidades mais comuns? As mais comuns são análises clínicas, né, que é laboratório. Estética, ultimamente, né, muitas pessoas estão optando pela estética. Perícia criminal também, muitas pessoas fazem essa especialização. Acupuntura, essas coisas, algumas, né. Tá, a Hanna, ela pensa, sei lá, daqui a 5 anos, Hanna. Qual é a área que tu pensa? Tu quer ir continuar na análise clínica ou tu pensa em ir para outra área? Não, já pensei, mas hoje eu penso em continuar mesmo na análises clínicas, laboratório mesmo. Continuar trabalhando em laboratório. Certo. Que, como foi falado, né, já existem vários setores, né, várias especializações diferentes, né? Mas ali o que você se identifica mesmo é laboratório. Laboratório, sim. Muito bem. Ana, eu queria saber também em que circunstâncias uma pessoa pode ou deve fazer exames. Qualquer pessoa pode ir até o laboratório solicitar um exame ou precisa passar por um profissional? Qual é a real importância de fazer um exame? Mesmo, Hanna, sendo fora do seu âmbito, que é SUS, porque SUS é só com o médico. Sim. Mas vamos supor um particular, né, Gilmar? Isso. O cara pode chegar lá ou é só com prescrição médica também? Não, no SUS, né, como vocês já falaram, precisa ser solicitado os exames pelo profissional, né, pelo médico, no caso também o nutricionista, né, e no particular, as pessoas elas podem chegar, né, no laboratório particular e podem falar o tipo de exame que eles querem fazer, né, já específico. Tem pessoas que já conhecem, né, o que ele pode saber através de tais exames, né, então eles já chegam e pedem para ser feito os exames que eles querem. Mas no SUS, né, onde eu trabalho, precisa ser solicitados os exames pelo profissional, pelo médico, né? E os exames, eles são pedidos em casos de monitoramento, né? Ou quando há uma suspeita de algum tipo de condições, ou então rotina, né? Por mais que a pessoa não tenha uma queixa, né? Não esteja sentindo algum tipo de dor, mas ela podem fazer esses exames de rotina, né? Só para saber mesmo como é que está a sua saúde, como é que está o seu sangue, sua urina, suas fezes, né? E também em casos pré-operatórios, né? Que às vezes a pessoa vai passar por uma cirurgia e ela necessita de exames, né? Para ser feito. No exame de rotina, Hanna, tem algum prazo que pode ser feito, de uma média de quantos em quantos meses pode ser feito? O que é exame de rotina, Hanna? O exame de rotina você pode fazer de 6 meses ou anual, É mais comum ser de né? 6 meses, é? Geralmente tem gente que, quando a pessoa é mais preocupada, né, com a sua saúde, pode até fazer antes, né? Tem Mas gente que tem não faz. gente que não faz, não. Eu já conversei com pessoas que, sei lá, 20, 30 anos nunca fez um exame, seu Rui. Mas tem gente que nunca foi ao médico, nunca fez um exame, nem sei. Porque geralmente só vai fazer o exame quando sente alguma coisa, né? E também tem outras pessoas que falam, mais antigos, né, que falam que não vão fazer exame que não é para descobrir alguma doença. Sim, né? tem pessoas muito que isso. pensam dessa forma. Mas eu vou colocar meu ponto. Concordo, Gilmar, muita gente fala isso, mas eu vou colocar um ponto de vista aqui. Exame, na minha opinião, ele não previne, ele diagnostica. Né? Então ele dá um diagnóstico, ele fala que você está doente. E o que previne, Gilmar? Exercício físico, o sono, estresse, alimentação. Isso previne para que você não tenha uma doença. Então não tem como a gente falar que eu vou fazer um exame para me prevenir. Não. O exame vai diagnosticar que você está doente. Tá? Ele não vai prevenir. Prevenir é o que você faz hoje. Concorda, seu Rui? Concordo, com certeza. Não tem como a gente falar que um exame vai me dizer que eu estou... Não. Você já está doente. Mas
quando se fala em prevenção através do exame, é porque você descobre precocemente, né, o seu problema, a sua doença, com tempo hábil e fácil para tratar. Mas aí na área da medicina, a gente mesmo tem esse dilema, que diagnóstico não previne. Desculpa, ou melhor dizendo, exame não previne, ele só diagnostica, né? O que previne é o que a gente faz hoje, né? E isso é na área da saúde, a gente tem esse dilema, né? Claro que para os leigos acha que o exame ele vai prevenir, não, né? Mas claro que é importante a gente fazer exame, né? Seja qual for o exame preventivo da mulher, isso é importante, né? Mas novamente, exame, ele é importante, mas não ache que você vai fazer um exame e não é só porque... é importante dizer, não é só porque não houve uma alteração no exame que você está bem. Não tem nada a ver isso. Então as pessoas falam assim, meu exame de sangue está bem. Eu estava assistindo recentemente um podcast, né, de um profissional bem renomado, um médico endocrinologista, que ele fala o seguinte, que exame é uma foto do tempo. É como se tirasse uma foto daquele teu sangue naquele momento. Mas naquele momento você estava bem. E amanhã? Ele pode estar alterado, né? Então é uma foto daquele momento o exame. Mas amanhã ele pode estar alterado, daqui a um mês ele pode estar alterado. E aí o que acontece, Gilmar, Hanna e Rui? As pessoas se preparam para o exame, isso é muito comum, a Hanna até pode confirmar aqui. A pessoa está pré-diabetes, está obesa, e aí ela provavelmente tem uma hiperglicemia, que é o açúcar alto no sangue. O que ela faz? Ela faz um jejum. Ela corta os doces, corta isso, faz um jejum, faz isso, corta aquilo, porque ela está se preparando para o exame. E ela vai fazer o exame, dá normal. Né? E isso a gente chama de resultado falso positivo, né? Que a pessoa, é como se naquele momento ela estivesse bem, mas a gente está olhando para a pessoa e ela não está bem. Né? Às vezes ela está queixando com dor, seja com o que for. Né? É só um ponto de vista. Bom, próxima pergunta, Gilmar. Deixa eu fazer só uma observaçãozinha. Pode ir. É porque também, em casos que o paciente, quando ele faz o exame, né, e aí ele pega aquele resultado e ele mesmo olha, né, e já acha que o exame está tudo certo, acha que tá consegue fazer a leitura, né? A interpretação. E aí né? acaba nem levando para o médico, mas isso é muito importante, a pessoa pegar seu resultado e voltar com o médico que solicitou seu exame, né, para que ele faça a leitura do exame. Um médico, só para vocês terem uma ideia, só um médico ele é apto para dar diagnóstico. Ele faz uma interpretação com o que você está se queixando e com o exame. Às vezes o exame está normal, é o que eu já vejo muito, Hanna. O exame está normal, mas o cara está morrendo aqui. Ele fala assim, não tô bem, eu tô assim, eu tô vendo que eu tô ruim, mas o exame está dizendo que está normal. Não temos como dizer que essa pessoa está normal, né? Alguma coisa o exame ainda não identificou. Pode ser que aconteça isso. O exame não houve uma alteração ainda sérica, que é plasmática, enfim, no sangue, mas esse cara está ruim, né? Por isso que é importante levar para o médico, porque o médico faz, a gente chama isso, uma interpretação, né? Ele faz de acordo com a histórica clínica do paciente. Então, ele fala, não, está alterado, mas esse exame eu sei que pode alterar depois de 2 meses após o cara se infectar. É mais ou menos isso, né? Então, por isso a importância de levar ao médico. Porque se a pessoa está fazendo o exame é porque ela está sentindo alguma coisa. Ninguém faz exame e vou fazer um exame de rotina. É muito difícil ir fazer de rotina, né? Isso, eu fazer um de rotina. Geralmente, não vou fazer aqui porque eu acho que isso... Mas, enfim, é importante levar ao médico. Mas nessa próxima pergunta que nós vamos falar, é sobre esses valores de referência, tá? Hanna, eu queria que você falasse sobre os valores de referência. Todos os exames têm aqueles valores de referência, né? Explica pra gente o que é exatamente esses valores de referência e como é estimado para dar aquele padrão. Sim, os valores de referência, eles são um intervalo de valores, né, com limites máximos e mínimos. Eles servem para comparar os intervalos definidos, né, com os do paciente, né, se tem alguma alteração ou não. E eles são importantes justamente para o diagnóstico, né? Porque se você vê ali que aquele exame ele tem um valor mínimo e máximo de referência e o seu resultado está fora daquele limite, então você já vai identificar que tem uma alteração, isso. Tá, Hanna, sabe explicar o que significa isso, essa média, essa curva? Tá, olha a importância. Hanna, deixa eu perguntar, já houve algum caso
de o paciente pegar o exame dele, tá dentro do valor de referência, e mesmo assim ele tá com uma doença? Já, porque tem casos que no primeiro exame, né, pode não aparecer alguma alteração, né? E aí pode, tipo, tem exames que são valores de referência numéricos, né? Tem outros que são negativo. E aí, às vezes, você solicita um exame, ele dá negativo, 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 até que um momento ele chega a dar positivo, né? Dá positivo, né? É como se a máquina que realizou o exame, a análise, ela ainda não identificou aquele patógeno, Isso. né? Mas aí vai refazendo. O médico tem certeza, ele só quer confirmar, por isso que ele Se pede às a- vezes para refazer, né? Se a dor ou a doença persiste, né, o médico acaba solicitando várias vezes para ver se é realmente aquilo, para poder descartar, né? Por isso que às vezes até acontece de internar o paciente para ter aquele monitoramento de perto, né? Saber se o paciente continua sentindo dores, né? E aí o médico fica solicitando esses exames para saber, tipo, posso dar um exemplo da troponina, né? Que é uma enzima cardíaca, é do coração. E aí, às vezes, quando o paciente chega, não dá positivo, né? Mas aí já aconteceu lá no laboratório mesmo, de não dar positivo, né? Tá sempre dando negativo, e aí chega um momento que dá positivo, né? Essa troponina ela tá aumentada quando o cara tem um início de infarto ou um infarto? Sim. Então o médico tem quase a certeza que o cara teve um infarto, mas o exame diz que não. Aí fica monitorando para saber até dar positivo. Sim. É isso? É só para ele confirmar que houve um infarto, porque provavelmente o médico, com a experiência dele, já sabe olhando, né? E também existem outros exames bioquímicos, né, que ajudam no diagnóstico. No diagnóstico. A pessoa fez o exame e aí deu um resultado, a pessoa tem dúvida daquele resultado. Em quanto tempo ela pode fazer novamente o exame? Bom, nesses casos, acho que depende muito do que o médico pode falar, né? Tipo, pode ser que ele peça para ser repetido logo, né? Ou então, se for um exame que não esteja tão alterado, ele pode considerar, né, para repetir daqui uns 3 meses, né? Ou então ele pode passar um tipo de tratamento e a pessoa monitorar com 2 meses ou mais, né, por aí. Olha a importância, né, de levar o médico, porque, como a gente falou anteriormente, o paciente faz não é autoexame, ele vai lá e solicita ele mesmo, vê o resultado, vê que está no valor de referência. O cara tá com a dor, mas o cara fala, não, estou dentro do valor da referência, estou tudo bem, né? E às vezes, como a Hannah falou anteriormente, refazendo esse exame, até às vezes posteriormente pode dar positivo, né? Então é importante, gente, vocês forem até um laboratório, solicitarem um exame, não vão na internet pesquisar o que meu VCM está alto, por que deu alterado, né? Não vão, porque a internet às vezes não conhece você, ela dá um resultado em forma geral, tá? É generalizado aquela resposta, tá? Então vão atrás do médico. Bom, Hannah, você que trabalha muito no laboratório, quais são os exames mais solicitados na prática e por quê? Os exames mais solicitados são o hemograma completo, que ele é considerado um exame de rotina, né? Ele é importante para qualquer alteração que possa aparecer, e ele inclui a avaliação dos glóbulos vermelhos, dos glóbulos brancos, né? Que são os leucócitos, e as plaquetas, né? No caso, os glóbulos vermelhos são os eritrócitos, né? São as hemácias. E Hannah, tem diferença do hemograma para o hemograma completo? Não tem diferença. O hemograma já é completo? Tá, o então- hemograma e o hemograma completo são o mesmo Tá, exame. Porque tem muitas pessoas que têm dúvida, né? Não, vou fazer Eu vou fazer o hemograma completo. Vou fazer incompleto, não. Vou fazer completo. Né? Verdade, é verdade. tem. Gente, hemograma já é completo, tá? Então, você solicita o hemograma, já é completo. Para o hemograma, dá para identificar, vamos supor, quantos tipos de exame para um hemograma? Tipos de doença.
É isso? Isso. Por exemplo, dá para diagnosticar alguma doença com hemograma? Ou ele tem que pedir exames complementares? Geralmente são pedidos exames complementares, né? Para fechar um diagnóstico. Mas o hemograma completo, ele ajuda, sim, muito. Tanto que ele é um dos exames mais solicitados, né? Porque ele pode, através dele, você pode descobrir infecções, uma anemia, né? Tá. Hanna, o que exatamente é hemograma? A gente tira o nosso sangue e o que tem naquele sangue ali que o hemograma analisa? Por exemplo, ele analisa plaquetas, né? Você falou? Plaquetas. Sim. O que é plaquetas? Então, a pergunta é, eu quero saber o que esse hemograma faz exatamente. É retirado um sangue ali e ele analisa o que exatamente? Sim, é retirado o sangue e você pode analisar ele através de um aparelho, né? E manual, que no manual você pode ver as células, né? E aí, no aparelho também, ele mostra a quantidade de células e através dessa quantidade, comparada aos valores de referência, você sabe se está com uma infecção, se está com uma alergia, se é uma infecção parasitária, se é uma infecção bacteriana, viral, né? Porque ele tem o aumento dessas células e cada célula ela identifica um tipo de infecção, né? Tá, ele analisa plaquetas também, né? Sim. Então ele diz se está baixa, se está sim. alta. É. Para quem não sabe, plaquetas são substância que está no nosso sangue para fazer a agregação plaquetária. O que é isso? É para estancar o sangue. Então você tem uma hemorragia, né, Hanna? Se você tem uma hemorragia, sim, aquelas plaquetas vai lá e estanca para você não morrer, né, de hemorragia. É como uma forma de tampão, né? Tampão. Quando você tem algum tipo de sangramento, de sangramento, né? Isso. E aí, deixa eu perguntar, se as plaquetas dão baixo, Hanna, significa o quê? Que a pessoa tem um problema de tampão? De sangramento, sim. Por exemplo, as plaquetas, se eu não me engano, o valor de referência é 150 a 250 mil. Depende também. Cada laboratório tem uma Mas em média é isso, né? Em média é isso. Tá, se der 50... Tá baixo? Isso quer dizer o quê? Que a pessoa pode ter uma hemorragia a qualquer momento? Ou se ela se furar... Tá com algum problema de coagulação, ou então pode ser algum tipo de doença também, né? Se ela tiver anêmica. No caso da malária, ela baixa as plaquetas. Ah, a malária baixa as plaquetas? Legal. E anemia, se a pessoa tiver anêmica? Já é a parte dos glóbulos vermelhos, já são os eritrócitos, né? Nessa parte que a gente vê se a pessoa está com anemia ou não, porque aí baixa a hemoglobina, né? E baixa o hematócrito. A Hanna tá falando esses termos técnicos, gente, mas hemoglobina, eritrócito, nada mais é para dizer que é sangue. Isso. É o sangue, tá? Então você vê lá o sangue, tá analisando na área médica, se diz eritrócito ou hemoglobina, hemácias, enfim, tem um monte de nome. Muito bem. Na colheita, na coleta do exame, ela tem uma quantidade específica de sangue para fazer o hemograma? O hemograma? Sim, geralmente a gente coleta de 2 a 3 ml, né? E aí coloca no tubo, né? Homogeniza e a gente faz esses exames. Deixa eu perguntar, você falou de análise manual e análise provavelmente numa máquina. Qual é essa diferença, Hanna? Então, por exemplo, o manual é como? Você vai lá e olha com seus olhos? Como é que é o manual e na máquina? Na máquina a gente passa o tubo, né? A gente coloca o tubo num tipo de agulha, né? E aí a máquina puxa esse sangue e faz a análise lá e solta o resultado no computador, né? Mostra lá tudinho as células e qual a quantidade que deu, né? E já no manual, você faz o esfregaço sanguíneo, que você faz... Você passa o sangue numa lâmina e faz a coloração e depois você lê no microscópio. E lá você vai ver todas as células do sangue, né? E aí você vai fazer a contagem dessas células, para saber se tem muito, né? Ou se tem poucos. FDG
parecido o resultado pro manual para Sim, ou sim. depende do profissional para fazer manual? Também, né? Também. Esse exame, Hannah, era muito feito antigamente, né? Sim. Quando não tinha a máquina. A máquina. Porque essas máquinas são caras, né? Eu cheguei ainda a ver muitas pessoas fazer o exame na coleta, na lâmina mesmo, né? Sim, e aí sim. ia pro microscópio e dava o resultado. Realmente. Legal. E é importante saber disso, porque, como a Hannah falou, os resultados são semelhantes, né? Pode haver uma variação, talvez seja pequena, né? Muito bem, Gilmar? Para Hannah, e como seguir o jejum, né, para a coleta de exames? Todos os exames necessitam de jejum. Qual é a real relevância do jejum? Porque aí existe muitas dúvidas, né? As pessoas para fazer o exame, né? Eu posso tomar um cafezinho. A minha última refeição foi 9 horas da noite, 10 horas da noite. Eu posso ficar todo esse tempo. Na ida para o laboratório, eu posso comer um chiclete. Fale um pouco para nós sobre o jejum em geral para o exame. Os exames, não são todos, né, os exames que precisam de jejum, mas alguns eles precisam para que não dê um falso resultado, né? Porque ao você ingerir alguns alimentos, ele é absorvido e ele chega no sangue, né? Então, isso pode interferir nos resultados do exame. Então, é necessário o jejum para que isso não aconteça, né? Para que não venha interferir nos resultados, né? E como no caso da glicose, né? Que a gente sempre pede que o paciente faça um jejum de 12 a 8 horas, né? 10 horas. E é justamente para isso, né? Porque a pessoa pode acabar se alimentando de açúcar, né? E aí pode ter um aumento da glicose e isso ser um falso resultado. Isso, então, pode ser considerado um erro pré-analítico. Isso? Isso. Tá. Muito bem, Gilmar. Alguém já passou mal nesse jejum aí? Porque a não gosta de fazer exame porque tem que ficar em jejum, né? O caboclo fica a manhã toda em jejum e o cara vai ser atendido 10 horas. Alguém já passou mal, cara? Não, exemplo, pelo amor de Deus. Romulo, você não é atendido 10 horas? Não, hospital a gente vai. Mas eu já fiz, eu morava em Manaus, já fiz exame. E a gente ficava lá na fila do SUS, lá, a gente ficava até 11 horas, meio-dia, só pra tirar uma coleta. Sim. Já passou mal alguém? Não, nunca vi. Pelo menos eu nunca presenciei Porque alguém, o atendimento provavelmente é rápido, né? passando isso. Aí tem Aqui também no tem os hospital. casos, além da pessoa ficar em jejum, né, ainda tem os casos que as pessoas têm medo, né? Então ali acaba alterando mesmo a pressão, dá uma alteração, começa a baixar, né? A pessoa, né, ela já tá fraca ali, que fez a refeição à noite e ainda encontra uma agulha lá para tirar o sangue, né? Aí, Tá fraco, uma agulha, rapaz, é pra matar mesmo. Ana, deixa eu perguntar. Nesses casos, sim, tem gente que passa mal. Mas é por causa da agulha, né? Do Por causa exame. da fome, né? Deixa eu perguntar, Hanna, em exames, tem valor de referência com jejum e sem jejum? Existe isso? Por exemplo, o exame dá um resultado, aí dá lá, sei lá, algum laboratório, pode acontecer isso com jejum e sem jejum? Porque eu já vi isso, eu já vi com jejum e sem jejum o resultado de algum exame. Por exemplo, muito comum em triglicerídeo. Isso pode Sim. acontecer? Pode. Não são todos. Não são. Mas pode Mas acontecer. pode acontecer, né? Tem gente que tem laboratório que coloca, né, esses valores de Com jejum e sem referência. jejum, né? Tá, muito bem. Só não vão fazer, gente, jejum de 20 horas, né? O recomendado geralmente é o quê, Hanna? 8 horas? 8, 10. Aí o caboclo quer fazer jejum de 20 horas, 15 horas, para de comer no dia seguinte já. O cara vai passar mesmo. Já entra no jejum intermitente, né? Olha uma coisa interessante. Se a gente ficar muito tempo em jejum, a glicemia vai ser alterada, né? Por isso que tem uma Sim, quantidade, né, recomendada ali, né? A gente passa por um processo que o nosso corpo mesmo produz glicose. Então, às vezes você está investigando uma diabetes e pode ser que dê um resultado falso positivo, como a Hanna falou, né? E aí que a gente viu com o Andrew, né? O Andrew foi o participante anterior, ele é farmacêutico, ele falou de erros pré-analíticos, né?
que são erros pré-exame. Então, antes de o cara ir lá, por exemplo, fazer um exame vaginal, a mulher não toma banho. Ou melhor, nem é para tomar banho, ela vai lá e toma. Então, é um erro pré-analítico, né? Ele explicou Sim. muito bem isso. Bom, Gilmar? Muito bem. Antes da próxima pergunta, gostaria de mandar aqui um abraço para Régilis Moraes, que está nos acompanhando também no programa Saúde em Dia, né, seu Rui? Para a próxima pergunta, Hanna, acredito que o hemograma, né, seja o exame mais solicitado do mundo. Por quê? Para que serve, né? Fale mais um pouco, reforce mais um pouco em relação ao hemograma. Bom, o hemograma, ele serve para confirmar, né, ou pesquisar um diagnóstico, ou então para monitorar algum tratamento, né, como infecções, ou então anemias, leucemias, infecções virais, né, alergias, que tem, como a gente já falou, né, anteriormente. Então, o hemograma ele serve para isso, para monitorar algum tratamento, né, ou pesquisar um diagnóstico. Você falou sobre dá para descobrir se tem alergia, mas é preciso fazer um outro exame mais específico para saber Sim. qual é o tipo de alergia? Sim, necessita, porque o hemograma ele vai ter um aumento daquelas células, né, no caso os eosinófilos. E aí o médico já vai saber que pode ser algum tipo de alergia, né, ou um tipo de infecção parasitária. Então, nesses casos, se a pessoa apresentar algum tipo de alergia no corpo, ele já vai saber que é esse o motivo, né? Mas aí precisa de outros exames complementares, né, para saber qual é o geralmente, tipo de alergia. Porque a alergia não é específica, o hemograma não fala alergia por tal coisa, Não parasita fala. tal. Não. E aí o exame complementar é para saber que espécie, o que é que está agredindo essa Isso. pessoa, né? Exatamente. Só lembrando a você que chegou agora, o programa está sendo gravado, então fique tranquilo que ele será disponibilizado no canal do YouTube. E hoje estamos com a convidada de hoje, Hanna Moraes, que ela é biomédica, e estamos falando aqui sobre exames laboratoriais, diagnóstico e doenças. Gilmar? Muito bem, Hanna. Muito bem colocado em relação ao hemograma. Eu queria saber também, Hanna, quais as diferenças entre as coletas. A coleta sanguínea, nas fezes, na urina, escarro. Explica para o público que está nos acompanhando por que existem essas diferenças. Existe outro tipo de coleta sem ser essas? A coleta sanguínea, né, como nós já colocamos, né, é pelo sangue, né? E nas fezes também, tem também alguma recomendação para fazer a coleta, como é que é feita? Hanna, antes de tu responder isso, é porque o nome já se autodiz, né, o que é, por Sim. exemplo, sangue sanguíneo, fezes. Mas complementando o que o Gilmar perguntou, A forma da coleta. a forma da coleta também e por quê? Por exemplo, não dá para me diagnosticar, o médico não dá para diagnosticar o que tem na fezes e no sangue? Por quê? Essa diferença. Tá. No sangue, como a gente já falou, né, pode, através do hemograma, saber que tem algum tipo de infecção. Se for uma infecção parasitária, você vai descobrir qual é o tipo de parasita através das fezes. Então, por isso a importância das fezes e da urina, porque também, na urina, no sangue você pode ter o aumento ali de células que mostra que você está com algum tipo de infecção. Então, vai ser procurado todo tipo de exame para descobrir qual é a infecção. Então, pode ser uma infecção urinária também. Então, por isso que são solicitados esses exames para ser feito também. Porque aí, através da urina, você pode descobrir se você está com uma infecção urinária, né? Através das fezes, você pode descobrir se está com algum tipo de parasita, verminose, né? E aí, para poder você fazer o tratamento adequado para aquele tipo de doença que você está, né? Tá, e Hanna, nós falamos que o erro pré-analítico na coleta sanguínea, né, principalmente da glicemia, é tomar um café ou comer alguma coisa doce, né, considerado um erro pré-analítico. E nas fezes, no exame de fezes, você poderia me dizer um erro pré-analítico? Se fazer ou fazer a coleta no dia anterior? As fezes têm que ser tiradas no mesmo dia ou no dia anterior? Pode ser tirado no dia anterior, mas você tem que conservar ela no
numa geladeira, né? Cuidado para não comer, viu? Achando que é chocolate. É importante tu dizer isso, Hannah. Anteriormente, você respondeu a pergunta. Então, a primeira linha que o médico solicita é o hemograma. Deu alterado o hemograma, ele vai solicitar um complementar que pode ser fezes ou urina. Sim. Então, por exemplo, o hemograma lá, o leucograma, né? Ele deu alterado, eosinófilo. Deu eosinofilia, né? Significa que o eosinófilo está alto. Deu alterado. E aí ele vai lá, opa, pode ser parasita. E aí ele vai lá e pede de fezes para saber que tipo de parasita é isso. Porque as fezes diz isso. Diz, nas fezes a gente consegue identificar, E aí né? ele vai com medicamento justamente só para aquele parasita. Exatamente. Tá aí, ó, que legal, que legal. Então, por isso a importância de fazer os exames complementares, né? E aí a pessoa vê lá, às vezes, o exame, não, tá tudo normal. E aí já não dá prosseguimento naquele exame, ou não fala com o médico e acha que tá bom por ali e acabou, né? Sim. Muito E bem. eu queria saber também, Hannah, um erro pré-analítico no exame de urina. Vamos lá. Se a urina ela é coletada a primeira urina da manhã, no dia seguinte do exame. É isso? Sim. Aí, Só para quem não tá entendendo, gente, erro pré-analítico que o Gilmar tá falando é um erro que é feito antes do exame. Então, sei lá, o cara tem que fazer exame de urina e ele coloca a urina com água, né? Então isso é um erro pré-analítico. Isso é um erro do paciente, não é do profissional, tá? E aí o Gilmar tá perguntando sobre... Isso. Vamos supor... A urina, né? A urina. Tem a forma correta de fazer a coleta. Sim. E como seria um erro pré-analítico? A pessoa ali, ela... pela manhã, né, depois... Aí ela acordou, ela teve um ato sexual e depois foi colher a urina. Fale um pouco para nós. Esse pode ser considerado um erro pré-analítico? Sim, pode ser considerado. Porque a pessoa, ela tem que... É bom, né, que a pessoa não tenha um ato sexual, até porque vai aparecer lá, né? Esperma, pode aparecer esperma, né? Sim. E também, muitas vezes, a maioria das pessoas, né, tem muitos casos do paciente, ele fazer a coleta da urina, tipo, a segunda urina da manhã, entendeu? Sendo que o indicado seja a primeira urina. E também a gente sempre fala para o paciente ele liberar o primeiro jato, né? Antes da coleta, por causa das infecções, né? Das bactérias. E aí pode ter aquele aumento de bactérias e aí você achar que está com uma infecção de repetição, sendo que é pela coleta errada, né? Porque a pessoa ela precisa fazer a primeira coleta de urina da manhã, né? Mas ela precisa liberar aquele primeiro jato dentro do vaso para poder fazer a coleta dentro do pote, né? Que a gente entrega. Então, essa primeira urina, essa primeira coleta, esse primeiro jato, já seria, então, um erro pré-analítico. Sim. Porque já iria dar alteração no resultado. Sim, e é indicado a primeira urina da manhã justamente para a gente ver, né, o que realmente o paciente tem, né, que aí ele vai mostrar se a pessoa tem algum tipo de infecção, né, porque se a pessoa for coletar uma urina pela tarde, ela já vai ter tomado água, né, já não vai aparecer tanta coisa, né. E aí entra naquele falso positivo, né? Isso. Ou falso negativo, enfim. Bom... Os exames de escarro, Hannah, tem como você falar um pouco para nós sobre o exame de escarro? Ou na hora que está marcado, eu vou só lá e dou uma escarrada, já faço o exame? Ou Explica melhor o que é exame de escarro para quem não conhece, o que é, para que serve. Tá, o exame de escarro ele é para diagnóstico de tuberculose, né? Então, ele necessita de jejum também. A gente pede que o paciente esteja pelo menos num jejum de 4 horas para poder ele fazer, né, esse exame, ele fazer essa coleta. E é também interessante que o paciente faça essa coleta em casa e não lá no hospital, na hora que ele chega, que já teve casos do paciente chegar lá, né, com um pote vazio e simplesmente cuspir lá dentro. Na e sua não frente, doutora. Aí joga na sua frente, né? não é assim, né? E também não é cuspe, né? A pessoa ela tem que fazer
Esforço. um tipo de esforço, né, para poder fazer essa coleta. Ela precisa realmente colocar aquilo que está dentro para fora, né? Joga tudo que tem dentro de você. Tá. E aí, provavelmente, o médico solicita isso, né? Você está com uma suspeita. Isso. E é jogado os carros. E como é que é feito, Ranão? Porque a gente sabe que tuberculose ela é contagiosa, né, por vias aéreas. Sim. Como é que é feito lá? Tem um preparo específico? A pessoa, o profissional que vai analisar isso, ele fica encapado com 10 EPI? Como é que é? Sim, o profissional que for fazer a coloração, ele precisa estar equipado, né? Ele precisa estar com os EPIs adequados para poder fazer o preparo do exame, né? É um exame delicado, né? E ele é feito na leitura do microscópio, né? A gente encontra, no caso, os bacilos. Muito bem. Vamos falar de exames hormonais? Explica pra gente, Renan, qual a importância de exames hormonais? O que vem na tua mente aí de exames hormonais? Bom, a importância se dá pela possibilidade, né, de identificar alterações nos níveis de hormônios no organismo, né? Se está alto, se está baixo, se a pessoa precisa repor, né, esses hormônios. Na menopausa, né, as mulheres elas passam muito por isso, né? Tem como fazer o exame para identificar como é que está, como é que está o nível de hormonal? Não. Ah, Só respondendo isso... Posso responder, Hannah? Pode. Tá, exame de menopausa, o médico ele faz o diagnóstico, a gente tem até isso de diagnóstico retroativo. O cara chega com a mulher e fala assim, a mulher chega com o médico e fala assim, olha, eu não estou menstruando já há 1 ano, menopausa. Ele bate ali se é compatível com a idade, pode ter a menopausa precoce. Mas assim, a pessoa chega ao médico, fala os sintomas de calor, aqueles calorão, né? Fadiga, né? Confusão mental, enfim. Mudança de humor. Enfim, mudança de humor. E aí a gente até diz que é um diagnóstico retroativo. Então o médico ele faz de acordo com a história clínica. Claro que se for fazer um exame hormonal, vai dar também baixo o estrogênio, estradiol, enfim. Mas o diagnóstico ele é retroativo, né? Os médicos geralmente fazem isso, retroativo. em relação do hormônio masculino, tem como também identificar em relação à testosterona, né, o hormônio masculino. Então, assim, hoje nós sabemos que dá sim para identificar como também é feita essa coleta dos hormônios. Hormônio é sanguíneo também, né? É sanguíneo, sim. Uhum. É sanguíneo. Muito bem. Se der baixo, né, o médico ele pode diagnosticar. É importante dizer isso, Hannah, porque né, no homem, a mulher é menopausa. No homem a gente chama de andropausa, que é como se fosse os níveis baixos de testosterona no homem, né? E aí, até onde eu sei, Hannah e Gilmar, Hannah pode me corrigir, até onde eu sei, o homem já é sanguíneo mesmo. Então, claro que o homem vai chegar lá falando dos sintomas e tal, mas é sanguíneo mesmo, cara. O médico pede testosterona, deu baixo, provavelmente está a gente chama de hipogonadismo, né? Muito bem. Hannah, vamos falar de lipidograma, ou perfil lipídico, né? Sim. Explica pra gente o que é, né, lipidograma, perfil lipídico e quais doenças podem surgir através de um lipidograma alterado. Bom, o lipidograma ele é um exame que tem o objetivo de verificar a quantidade do LDL, né, do HDL, do triglicerídeos, colesterol, se esses valores estão fora do normal, né, do valor de referência. E podem surgir doenças do coração, sistema vascular, né, que é o AVC, infarto,
Então, o lipidograma é gordura no sangue. Isso. Tá, e aí você falou que pode, por exemplo, ser investigado doenças do coração, né? Deixa eu perguntar, precisa de um jejum para fazer um lipidograma? Precisa de jejum? Sim. Tá, se não fizer jejum, por exemplo, comer um alimento que tem gordura lá, provavelmente dá alterado, né? Sim. E aí a pessoa acha que o exame dela tá super, hiper, mega alterado e toma lá um medicamento X e às vezes sem precisão, né? Isso. O que mais? Tem alguma coisa para complementar aí? Só que se dá pela alimentação, né? Ótimo. E- É importante dizer que quem tem triglicerídeo e colesterol alterado, é muito fácil resolver isso, né? Primeiro, existe alguma medicação, mas na parte dietética, na parte da alimentação, é só cortar gorduras da alimentação. Então, o cara está comendo aquela carne com gordura, enfim, é só cortar os alimentos que contêm Isso. gordura que isso vai diminuir. Gilmar? Em relação ao exame de urina, Ana, qual é a sua importância? Qual a sua importância e o que podemos encontrar em um exame de urina? O exame de urina ele é utilizado para identificar infecções do trato urinário, né? Como já foi falado também, doenças renais. E quando existe algum tipo de alteração, né? Outros exames eles podem ser solicitados para descobrir a origem do problema. Nós podemos encontrar infecções urinárias, diabetes, que pode reagir na fita de urina, né? E aí, hematúria, que é sangue, e pode indicar um cálculo renal, né? E outros exames que podem ser solicitados é urocultura, né? Para identificar qual é o tipo de bactéria que está causando a infecção. Tá, então geralmente o exame de urina é para identificar a infecção. Isso. Geralmente está relacionado a isso, mas pode ser identificado outras coisas. Por exemplo, você falou traços de glicose, né? Sim, Opa, aí já que- suspeita que a pessoa e já pede provavelmente um exame complementar. Seria isso? Exatamente. Sim. Tá. Que pode reagir na fita, né? A glicose, e aí, nesses casos, o médico já pode solicitar uma glicose de jejum, né? Entendi. Sangue na urina é comum? Como é que você falou o nome técnico aí? Sangue na urina? Hematúria. Hematúria, né? É comum? Não. Não, né? Tá. Que mais sobre urina? Tem alguma coisa para complementar sobre urina? Por exemplo, infecção recorrente. A mulher que está com infecção urinária, o exame de urina faz esse diagnóstico? Sim, faz Tá. esse diagnóstico. Muito bem. Que mais, Gilmar? Próxima pergunta, Gilmar? Próxima pergunta. Vamos falar sobre os tipos de sangue, conhecido como a tipagem sanguínea. Para que serve e qual a importância? Hoje nós sabemos que muitas pessoas ainda não sabem, né, a tipagem Essa sanguínea, né, tipagem. seu tipo de sangue, se é A positivo, né, O positivo. Então, qual é a importância, né, dessa tipagem sanguínea? Para que serve? A tipagem sanguínea ela serve para identificar a qual grupo sanguíneo o paciente né? Ele pertence. E ele é importante para saber o tipo sanguíneo para doações, para transfusões, né? Em casos de gestação também. Para saber se, no caso, se você for doar um sangue, né? Para saber se você é compatível com o receptor, né? Que é a pessoa que vai receber o sangue. Mas- E no caso da gestação, né, porque em muitos casos a mãe pode ser RH negativo e aí o pai é RH positivo e a criança pode ser RH positivo, né? E aí um sangue RH negativo com positivo não dá, né? Tipo, pode desencadear uma reação grave, né? Tá aí, ó. Então, basicamente, é para saber qual é o tipo de sangue que a pessoa tem, né? Todos os Sim. sangues não são iguais, apesar de todos ser vermelho por conta da hemoglobina, mas todos não são iguais. É como se fosse a identidade, né, dos sangues. Então, sei lá, Isso. existe o O positivo, que ele é daquele tipo, o O negativo, que ele é daquele tipo. Para que um dia, sei lá, alguém precisa, né, para saber se eu posso doar aquele sangue. Seria isso, Ana, mais ou menos? Sim. A pessoa é interessante que todo mundo saiba, né, o seu tipo sanguíneo, até em casos se você precisar, né, de sangue também.
E se você tiver interesse de doar, você precisa saber para que você possa doar para uma pessoa que também precisa, né? Tá, deixa eu perguntar, como é que a pessoa faz? Ela vai, chega no hospital, ou tem que ir através do médico, pode chegar no laboratório, fazer? Quero saber o meu tipo de sangue. Não, se for no laboratório municipal, você precisa da solicitação do Via médico. médico, né? Isso. Tá, hoje Deixa eu fazer uma pergunta que é uma dúvida minha, sinceramente eu não sei. Os bebês nascidos, eles já fazem um teste de Sim. tipagem sanguínea? Sim. Todos? Então hoje já faz, né? Porque antigamente não fazia. Todos os RNs, a partir do momento que ele nasce, a gente já faz a tipagem sanguínea, tanto da mãe quanto do bebê, né? Legal, legal. Tá aí, Gilmar, que eu não sabia. Muito Bom. bem. Falando agora também sobre o perfil hepático. Explique para nós o que é e quais as doenças podemos encontrar. Qual exame a gente faz mais para saber se há alguma alteração no... Responde a pergunta do Gilmar e depois responda quais são os exames que a gente mais faz para saber se tem alguma alteração no fígado. Pronto. O perfil hepático ele é feito para detectar e avaliar e acompanhar doenças hepáticas, né? Do fígado, como o Rômulo já falou. E os exames que mais são solicitados é o TGO e o TGP, que são para saber como estão os níveis do fígado, né? Tá. Muito bem. Agora temos uma pergunta e essa pergunta vem de longe, né? Vem de Araguaína, Minas Gerais, Araguari, da doutora Merijane, prima aqui do nosso amigo Rui Miranda. Mas antes de a gente colocar, nós estamos vendo se a gente consegue entrar ao vivo com ela aqui, tá bom? Nós vamos seguir adiante, nós vamos preparar aqui os cabos e tudo para ver se a gente entra ao vivo com ela, porque ela está acompanhando pela web, pelo aplicativo aqui lá em Minas Gerais. Mas vamos para a próxima pergunta, Hanna. Aqui vamos falar um pouco sobre a diabetes. Quais os exames indicados para as pessoas que têm o histórico de diabetes ou até mesmo sem histórico e deseja saber se está ali o seu grau ali, se está elevado, se é pré-diabético? Fale para nós. O exame mais indicado, né, é a glicemia de jejum, que é o exame mais solicitado. Mas existe também a hemoglobina glicada. Existe o TOTG, né, que é o teste oral de tolerância à glicose, que é para diagnosticar diabetes gestacional ou pré-gestacional. Muito bem. Como é identificada, Hanna, a diabetes pré-gestacional? Como é que ela é identificada? É através desse exame do TOTG, né, que ele é um teste oral de tolerância à glicose. Mas no caso também da glicemia de jejum, o valor de referência para pessoas, para grávidas, né, ele é mais baixo, ele é até 92, né. E aí nesses casos, quando está acima desse valor, eles solicitam esses outros exames, que são a hemoglobina glicada, né, e o TOTG, né, que é o teste oral de tolerância à glicose. Tá, vou fazer uma observação. Bom, qual foi a pergunta aí, Gilmar? Eu recebo muito isso na minha prática clínica, né? Em relação à diabetes. A diabetes gestacional, né? Muito importante saber disso, né? Porque eu já vi casos que a pessoa ela tem uma diabetes gestacional e após essa gestação ela continua com essa diabetes. O que é importante? A pessoa que já tem um histórico, a gestante que já tem um histórico de diabetes na família, por exemplo, minha mãe e meu pai teve diabetes. É importante ela ter um cuidado, né? É importante que ela não ganhe muito peso, tá? Existe lá no pré-natal, ela consegue ver o peso ideal para ela, mas é importante que ela não ganhe muito peso e é importante que ela não consuma muito alimentos
industrializado, né? Muitos alimentos que contêm carboidrato, açúcar, né? Então, assim, é importante ela ter esse controle, porque senão, primeiro, vai ter problemas na gestação, né? Grande chance de esse bebê nascer diabético, ou ela continuar com essa diabetes após a gestação, né? Então é importante a pessoa, durante a gestação, né, ter o controle dessa glicemia, né, fazer os exames, controlar a alimentação, se possível fazer exercício físico, né? Teria que ter uma orientação do médico ou do educador físico, né? Mas é importante, porque senão a pessoa ela vai ter problemas depois da gestação, né? A melhor dica que eu daria em relação à alimentação seria evitar alimentos ricos em carboidrato. Existem dois tipos de carboidrato, a gente chama carboidrato complexo e simples. O simples é aquele que vem de alimento industrializado, então, por exemplo, o próprio açúcar, né, de mesa, né? Então, evitar esse tipo de alimento. Evitar, por exemplo, refrigerante, evitar o excesso de pão. Não que o pão vai gerar um problema, mas o excesso. Então, eu vejo gestante comendo 3 pães. Já peguei, seu Rui, uma gestante na minha prática que toma refrigerante de manhã, né? A gente sabe que na gestação a gente precisa ter o máximo de alimentos in natura, né, ou minimamente processado, para que a gente tenha uma boa gestação, né, para que a gente não traga problema nessa gestação. Então, uma alimentação, não existe receita de bolo, gente. Uma alimentação em forma geral, para uma glicemia alterada, seria evitar alimentos, como eu falei, alimentos que tenham uma grande quantidade, um teor de carboidrato refinado, né? Então, por exemplo, aqueles biscoitinhos, os esquilhos, né? Enfim, bolos em gerais, né? Porque a gente sabe que o bolo tem muito trigo, a base dele é trigo e açúcar, né? Então seria interessante evitar esse tipo de alimentos se você não quiser ter, obviamente, problema na gestação. Tudo bem? Muito bem, vamos para a próxima pergunta, Ana, aqui. Vamos falar também um pouco agora sobre... A pessoa foi ao banheiro e viu ali que depois que a pessoa foi ao banheiro lá, deu formiga. Isso pode acontecer, né? Açúcar na urina, ou o que pode ser? Sim, pode ser casos de açúcar na urina, né? E aí, no caso de acontecer isso, né? Provavelmente o paciente tem diabetes, né? Então, se acontecer isso e a pessoa ainda não sabe se ela tem esse diagnóstico, é bom que ela procure um médico, né? E faça o exame de rotina. Isso é muito comum, já vi em banheiro público, né? A gente chega no banheiro público, um monte de formiguinha lá e às vezes a pessoa, não é banheiro, não, às vezes é porque aquela pessoa que fez, a gente não vai saber, obviamente, aquela pessoa tem uma alteração na glicemia dela, no açúcar dela e está sendo excretado isso através da urina. Então é importante ir atrás de ajuda, né? Então se você fez xixi, né, no vaso, e você viu lá formigas, né, aí você tem que ficar em estado de alerta, né? É interessante você ir atrás de ajuda médica para solicitar um exame. Muito bem, vamos falar também sobre o leucograma. Leucograma, que tipo de exame é esse e qual a sua relevância clínica, Hanna, em relação ao leucograma? O leucograma ele é importante para avaliar as células da defesa do organismo, né? E os processos infecciosos na suspeita de alguma doença. No caso, se tiver alto, né? Se estiver alterado, em caso de infecção bacteriana, uma leucemia, algum tipo de traumatismo, né? Essas células elas podem ter um aumento, né? Para a defesa do organismo. Legal, legal. Então, leucograma é a análise das células do sistema imunológico, né? A gente sabe que todo ser humano tem um sistema imunológico. É como se fosse uma célula que defende o nosso corpo. Isso, exatamente. Recentemente, Hanna, eu vi, inclusive, uma criança, há muito tempo atrás, não me recordo, que ficou até conhecido no mundo como uma criança da bolha, que ela nasceu sem sistema imunológico. Né? Interessante, ela nasceu sem sistema imunológico, então ela foi colocada numa bolha mesmo, numa bola de formato de, enfim. Por quê? Porque ela não podia ter contato com o mundo exterior, porque era, né, enfim, uma variedade aí de patógeno. Então, essa criança, ela morreu muito cedo, porque tentaram colocar ela, expor ela no mundo exterior,
e infelizmente ela morreu, né? Então a gente sabe que o nosso sistema imunológico é muito bom para isso, né? E como a Hannah falou, existe um exame que analisa isso, né? Para saber se tu tá com uma infecção. Como é que sabe que tá com uma infecção? Aquilo vai dar alterado, né? Isso. Porque significa que o teu sistema imunológico ele tá ativado, tá produzindo uma grande quantidade e vai atacar aquela coisa que está te fazendo mal. Geralmente é um vírus, bactéria, né? Uma parasita, fungo, seja o que for. E aí o exame diz lá que dá alterado. Então, opa, o médico já fica em alerta, né? Opa, pode ser uma infecção por isso. Gente, quando o médico vê o leucograma, ele não sabe o que é. Ele não sabe exatamente o que é. Ele pode correlacionar isso com sintomas e sinais. Então, ele, sei lá, deu eosinófilo alterado. E, pô, uma parasita, o cara tá defecando diarreia, tipo isso. E ele pode correlacionar e pode imaginar, dependendo da experiência do médico, né? E aí ele pede exames complementares para ter o diagnóstico, né? Muito bem. E uma coisa interessante que leucograma, hemácia, plaquetas, tudo vem da medula óssea. Isso é interessante dizer que é lá do osso, enfim. Só um conhecimento geral. E Ana, fale para nós também sobre um caso inusitado que você já teve na sua prática clínica. Fale aí para nós, né, algum caso inusitado, alguém desmaiou, alguém chorou, alguém já foi feita a coleta em algum lugar diferente. Fale para nós alguma história aí. Sim, já aconteceu de pacientes passar mal, né, durante a coleta, mas nunca chegou a desmaiar, não. Mas de ficar bem mal já aconteceu. Também a gente faz coletas a domicílios, né? Então a gente já passou uns perrenguezinhos com coletas a domicílios, né? Que a gente tem que ir na casa das pessoas, às vezes a gente não sabe onde é, às vezes a gente chega, o paciente não quer fazer a coleta, né? A gente fica ali tentando convencer o paciente, mas ele não quer, né? Enfim, nunca aconteceu Uma coisa uma tão coisa inusitada, né? tão inusitada, eu não. já- Em relação às coletas, já chegou gente com uma alta quantidade no exame de fezes ou de urina, assim, geralmente Sim, né, já. tem um potinho, mas muitos dos casos, às vezes, não tem o pote, né, disponível ali. Leva numa lata de leite ninho. Fale para nós se já aconteceu aí. Já em pote de medicação também, tem paciente que já chegou a levar a urina, né? E sendo que não pode. Saquinho. Já aconteceu também de levarem escarro no copo descartável, sendo que não é aceito e é até perigoso, né? A pessoa tá andando com as um pessoas ao redor, escarro num copo descartável. Eu, por exemplo, eu tenho um caso que houve uma leitura, foi até um exame de outro laboratório, foi em Manaus isso, e houve um erro na leitura do exame, a máquina provavelmente não fez uma leitura adequada, e aí disse que o cara estava com uma anemia severa, né? E aí eu perguntei para o senhor está bem? Como é que está seu nível de energia? Ele falou, não, eu estou muito bem, não, estou com meu nível de energia lá em cima, não estou sentindo nada. E aí eu falei, opa, algum erro de leitura. Eu fui lá e levei para o médico, né? E aí esse paciente saiu da sala e falou que ele tinha leucemia. Foi muito engraçado isso, porque ele já saiu falando que estava ruim e tal, mas era só um erro de comunicação. Era um senhor bem idoso mesmo, então acredito eu que ele não entendeu muito bem a pergunta, tá? Bom. Muito bem, a Hannah já falou em relação a alguns parasitas, né? Parasitas intestinais, que falou também como é feito pelo exame de fezes em relação às lombrigas. E eu queria que ela falasse um pouco também sobre os tipos de anemias, né? Todas são tratadas com ferro, que muitas das vezes as pessoas têm esse entendimento, né? Deu anemia, é ferro. Vai lá com o nutricionista joga fígado. Eu preciso comer, né, muito alimento beterraba, com ferro. Ana, eu queria saber em relação aos tipos de anemias. Todas são tratadas com ferro? Como o médico faz o diagnóstico da anemia? Não, gente, não são todas as anemias que são tratadas com ferro. Apenas a anemia ferropriva, que ela é
pela diminuição do consumo do ferro, né? E aí, nesses casos, o médico, através do hemograma também pode identificar, né? E através dos exames de ferro sérico e ferritina, ele sabe se tiver baixo, o paciente pode estar com uma anemia ferropriva, né? E existem outras anemias também, como a megaloblástica, né? Que é uma anemia pela deficiência da vitamina B12, do folato. Existe a anemia hemolítica, né? Que ela é pela destruição exacerbada das hemácias antes delas atingirem o tempo de vida, né? Existe também a anemia falciforme, que é um distúrbio hereditário, né? As hemácias elas ficam em formato de foice e elas morrem prematuramente. E existe anemia por hemorragia também, né? No caso da pessoa está com algum tipo de sangramento, então a hemoglobina e o hematócrito podem baixar, né? A malária também pode causar anemia. Legal, tem milhões, né? Eu fui ver, Sim, existe vários. realmente milhões e milhões de anemia. Por exemplo, existe uma anemia muito comum que é a anemia hemorrágica, né? Nada mais é que a perda de sangue. Aquela pessoa que está tendo hemorragia, a perda de sangue, ela pode ter uma hemorragia, né? Então, desculpa, ela pode ter uma anemia, que a gente classifica isso como anemia hemorrágica. E qual é a solução? Dá ferro, dá folato? Não. A solução é receber um sangue, né? Uma transfusão, né? E aí é importante saber o tipo de anemia, né? Todas elas têm um sintoma semelhante, que é a falta de energia, né? Então é importante. Então, às vezes, a falta de energia é uma anemia, né? Mas não quer dizer que também só falta de energia é anemia. E teria que investigar com o médico. Muito bem, Ana, a doutora Merichane, né, falou a respeito de um suposto vírus, né, que está por vir, né, que já foi anunciado em relação ao novo vírus, que é mais forte do que a Covid-19, né? Eu queria que você falasse um pouco para nós em relação até na fala dela. Ela fala... Vai dar para ouvir aí? A gente vai reproduzir o áudio dela aqui, que é a pergunta dela. Presta atenção. Bom dia a todos. Eu sou a doutora Marijane, sou prima do Rui, que está aí na rádio. À distância, falo de Araguari, Minas Gerais, estou bem distante de vocês. A minha dúvida não é nem bem uma dúvida, né? É uma colocação, né? Como que a doutora Hanna observa esse desmatamento e qual seria a visão daqui até 2050, que os virologistas estão muito preocupados com uma nova pandemia viral, né? Como que será os exames, como que será a conduta, como que será a preparação da humanidade para essa próxima pandemia, que parece que pode ser muito pior que a do Covid. Pergunta de Enem. Bom, como ela falou, né, sobre uma pandemia bem pior, né, bem forte do que uma que a gente já passou, eu acredito que como a gente já passou por uma pandemia, né, que não foi nada fácil, a gente perdeu várias pessoas, né, por aquele vírus, e se no caso, como já estão falando que pode existir uma nova pandemia, eu acredito que os virologistas, né, eles já estejam estudando esses casos, né, e com certeza eles já devem ter algum tipo de preparação para isso, né, mas não é uma coisa que já está acontecendo, né, mas a gente pode ter bastante atenção em relação a isso, e como ela colocou a longo prazo, eu não sei como é que pode ser, né? Como pode acontecer, e como é que vai estar daqui a um tempo, né? Mas eu acredito que em relação a essa pandemia, as pessoas elas podem estar preparadas, né? Ou então tentar
se preparar para essas situações, né? Porque já é uma coisa que aconteceu, então a gente já sabe mais ou menos o que a gente pode fazer, né? Para se preparar para isso. Eu vejo muito, Hanna, também nós temos que ter os cuidados diários, né? Sempre Isso. ele manter a imunidade bem alta, né? Bem, para não vir até um vírus da gripe, né? E agora, falando até da gripe, eu lembrei agora que já estão também vacinando, fazendo a segunda dose. Antes era só uma dose da influenza, né? Hoje, né? E inclusive já tem vacina disponível sobre a segunda dose da influenza, da vacina da gripe. Então, assim, manter os cuidados, né? Os cuidados da vida diária em relação à imunidade, em relação ao exercício físico, em relação à alimentação saudável. Não. Então, eu vejo que se a gente trabalhar na prevenção, né, independente ali do vírus, ele pode vir, até a gente pode sentir, né, as reações mais leves ou mais fortes. Muito bem, eu gostei da pergunta dela. Doutora Mary Jane, né? Muito obrigada pela pergunta. Obrigada. Eu responderia a ela o seguinte: como é que a gente vai enfrentar, né? Como é que a gente vai ver isso? Bom, a gente enfrentou uma pandemia, podemos dizer que a gente está no fim dela, né? O que os governantes, né? O que o mundo aprendeu com isso? Né? A gente aprendeu que a gente não estava preparado para ela. Né? Então, por que não se preparar para as possíveis outras, né, pandemia que pode acontecer? Então, acredito eu que até 2050 deveria existir um movimento muito grande para preparação, para prevenção, combate, seja do que vai acontecer, né? Por exemplo, até de guerra, surgiram tantas guerras, por que não trabalhar de alguma forma os governos, os países, para encontrar algum mecanismo para evitar guerras, né? Então, acredito eu que a melhor forma é o governo, né? Claro, o movimento também é a sociedade, ver maneira e estratégia para prevenir, sei lá, uma outra pandemia. Muito bem. Hanna, então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E aqui fica meu abraço a todos os ouvintes. Quem estava conosco acompanhando a Regile Moraes, tá, que estava conosco, e todos os ouvintes aqui que estão acompanhando, a dona Kellen lá no hospital. Um abraço, dona Kellen. A doutora Marijane, lá em Araguari, Minas Gerais. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço, Petrônio aí, nosso amigo de sempre, também está acompanhado na rádio. Tá, então todas as terças-feiras, a partir das 8 horas, fique ligado conosco no programa Saúde em Dia. Hanna, as suas considerações finais. Então, eu quero agradecer, né, ao professor Gilmar e ao Rômulo pelo convite que eles me fizeram, que não é de hoje. Foi difícil trazer ela aqui. Mas foi uma experiência incrível para mim, que estou participando desse momento aqui, né, para passar para vocês também um pouquinho da minha profissão, né, do que eu faço, do que precisa ser feito antes dos exames. E eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo, né, e ao convite que foi feito a mim. Muito obrigada. Bom dia. Muito bem. Meu obrigado para você que nos acompanhou até o final. Obrigado, seu Rui, o cara do cabelo prateado, que sempre nos acompanha aqui, dá o auxílio. Ele está ali com os ouvintes. Obrigado, Hanna, por aceitar o convite. Obrigado mais uma vez, Gilmar, pela parceria de sempre. Então, mais uma vez, finalizamos o nosso programa Saúde em Dia. Meu muito obrigado a vocês. Semana que vem, toda terça-feira, às 8 horas da manhã, temos mais dicas de saúde para você.